sou professor de astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. E nós vamos iniciar um curso intitulado Astronomia, uma Visão Geral 2. Esse curso tem um conteúdo de astronomia extragaláctica e cosmologia. Na astronomia extragaláctica, nós estudamos galáxias, seu conteúdo, sua estrutura, sua distribuição no universo. E na cosmologia, nós estudamos o universo como um todo, desde a sua origem, a sua evolução, do Big Bang aos nossos dias, né? E o que se espera do universo para o futuro, como ele foi no passado, como ele é no presente e como ele será no futuro. Então, a primeira aula desse curso é estudar a Via Láctea como uma galáxia. Né? A Via Láctea é a galáxia na qual nós vivemos. Como vocês vão ver, no universo observável existem 100 bilhões de galáxias. Né? 100 bilhões de galáxias é um número fácil de lembrar, porque a Via Láctea, a nossa galáxia, também tem 100 bilhões de estrelas, o número é o mesmo. E dentro da cabeça de cada um de vocês tem 100 bilhões de neurônios. Tá? Isso é para gravar o número de quantas galáxias existem no universo observável. Isso é uma estatística, um levantamento feito pelo telescópio Hubble, poucos anos atrás. Então, é uma estatística, né, uma espécie de recenseamento cósmico feito com metodologia científica. Vocês já viram a Via Láctea? Não em São Paulo, né? Em São Paulo é difícil de ver a Via Láctea porque tem muita poluição luminosa. Existe muita luz produzida pelas luzes da cidade, então fica muito difícil. Mas quando você sai de São Paulo, vai numa região onde existe pouca luminosidade artificial noturna, a gente olhando para o céu, a gente vê a Via Láctea como uma faixa muito brilhante e aparentemente gosmenta no céu. Esta estrutura brilhante no céu, ela evidentemente ela é observada pela humanidade desde que a humanidade existe, né? E as pessoas tentavam explicar o que é essa estrutura, né? Nós chamamos de Via Láctea porque os romanos, que falavam latim, chamavam essa estrutura de o caminho de leite, daí Via Láctea. Mas os romanos não foram os únicos que observavam essa estrutura e não foram os únicos que tentaram dar alguma explicação, né? Por exemplo, uma tribo primitiva do leste da África dizia que isto era a fumaça de um fogo dos antepassados deles, né? Uma tribo norte-americana dizia que é essa estrada pela qual passavam os animais sagrados. Algumas tribos aqui do Brasil também davam explicações. Eles procuravam explicar grandes partes, estruturas da Via Láctea como associados a animais e assim por diante, né? Já na Sibéria, uma coisa muito importante são as tendas, né? Então, eles achavam que o céu era uma tenda e a Via Láctea, na verdade, representava o topo da tenda do céu, né? Explicações. Com metodologia científica, a gente procura dar outras explicações que possam ser testadas com metodologia científica, né? E foi Galileu que não inventou o telescópio, não inventou a luneta, mas foi o primeiro cientista a apontar a luneta para o céu, né? E entre as muitas descobertas muito importantes que Galileu fez, foi a de que a Via Láctea não é uma faixa gosmenta no céu. A Via Láctea é composta de estrelinhas muito fracas, né?
E essa foi uma descoberta muito importante, porque mostrou que o céu não era um firmamento com planetas, Sol, Lua, planetas, estrelas e uma faixa gosmenta, e sim que o número de estrelas, na verdade, era muito superior e provavelmente toda a estrutura da Via Láctea representavam estrelas. Né? Esse aqui é o mapa mundi do céu. Né? No mapa mundi do céu, que é a fotografia de todo o céu, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, projetado num plano. Né? Então, isso nós poderíamos chamar de mapa mundi. E aqui nesse mapa mundi, então, a gente vê a delimitação clara da estrutura da Via Láctea. Né? Essa faixa gosmenta, então, como foi descoberto por Galileu, representam a soma de muitíssimas estrelas muito fraquinhas. A parte escura não representa ausência de estrelas. A parte escura representa poeira. Poeira que preenche os espaços que existem entre as estrelas, e essa poeira dificulta a nossa visão da galáxia. Né? É claro que nós gostaríamos de ter uma visão da galáxia, da estrutura da galáxia, para a gente poder explicar, olha, a estrutura da galáxia é assim ou é assado. Só que nós temos uma dificuldade. Nós moramos dentro da galáxia e não podemos sair dela. Tá? E isso impõe que a gente faça um estudo da galáxia com metodologias que não é simplesmente usar uma máquina fotográfica e fotografar a galáxia, essa Via Láctea, essa grande estrutura. Né? É mais ou menos como se, morando em São Paulo, nós quiséssemos fazer um mapa da cidade sem sair da sua casa. Você está preso na casa. Como é que você vai fazer um mapa da cidade? Né? E mais, uma cidade que tem muita neblina, tem cada vez menos neblina, mas já teve muita neblina no passado, dificulta a visão, mas hoje tem muita poluição, que também dificulta a visão. Então, a poeira da poluição é mais ou menos como a poeira da Via Láctea, que dificulta a visão das estrelas e dificulta até mesmo fazer o mapa da Via Láctea. Fazer o mapa da cidade fica difícil, né? De ser feita dentro da sua casa com dificuldade de não só geométrica, mas também dificuldade de visualizar as coisas. O primeiro astrônomo que tentou fazer um mapa da Via Láctea foi William Herschel. Né? William Herschel, como vocês provavelmente sabem, foi um músico alemão que se mudou para a Inglaterra e ganhava a vida como músico e nas horas vagas era astrônomo, um astrônomo amador, e fez muitas descobertas muito importantes. Ele construiu na época o maior telescópio que existia, né? Um telescópio gigantesco. Entre as descobertas do William Herschel está a descoberta de Urano. Foi Herschel que descobriu o planeta Urano, que não era conhecido antes disso. Foi ele também que descobriu a radiação infravermelha, né? Fazendo a luz do Sol passar por um prisma. E aí o prisma projetava o arco-íris, né, na mesa, e ele com o termômetro ia medindo a temperatura do azul, a temperatura do verde, a temperatura do vermelho, e percebia que quando ia além do vermelho, não tinha mais luz, o termômetro continuava subindo. Então ele dizia, olha, existe uma radiação que a gente não enxerga, que ele chamou de infravermelho, além do vermelho, né? E que a gente sabe que é associada a calor e outras sensações. Né? Ele tentou fazer um mapa das estrelas. Com um poderoso telescópio dele, ele tentou fazer um mapa das estrelas e, portanto, mapear a Via Láctea, e foi isso que ele obteve. Né? E vocês notam aqui uma ausência de estrelas, que exatamente é o plano da Via Láctea, onde tem muita poeira, que ele não conseguia
fazer esse recenseamento direito, porque ele não tinha ainda uma noção de que na Via Láctea existia esse obscurecimento, né? Então, basicamente, nós temos aqui uma distribuição de estrelas em torno do Sol, né? O Sol está em certa posição e as estrelas que ele tentou mapear eram as estrelas da vizinhança do Sol. Kapteyn percebeu, que foi um astrônomo holandês, percebeu que esse mapa do Herschel não era correto, porque Herschel não levou em conta a poeira, né? Então, se você está aqui na cidade universitária, num dia em que existe muita poluição na cidade de São Paulo, você fica com a impressão de que a cidade universitária é o centro da cidade de São Paulo, né? Tá certo? Porque tudo que você enxerga está mais ou menos à mesma distância da cidade universitária. Mas se você leva em conta, se você puder corrigir os efeitos da poluição, você vai começar a descobrir que a maior concentração da cidade fica além, não é exatamente aqui. Tá certo? Fica a 10 quilômetros daqui. Foi isso que o Kapteyn fez. Ele fez o estudo da distribuição das estrelas, né, e percebeu que se o Sol está aqui, a maior concentração de estrelas está a uma distância relativamente grande do Sol, né? Ele, claro, ele fez uma medida, né, de 17 quiloparsec, 17 mil parsecs, que correspondem a quase 60 mil anos-luz. Né? A distância que a luz percorre em 60 mil anos. Então, de acordo com Kapteyn, a luz levaria 60 mil anos para ir daqui até aqui. O que já é algo bastante razoável, né? Bastante razoável. Nós sabemos que é um pouco mais do que isso, né? Sabemos que é da ordem, enfim, de 90 a 100 mil anos-luz, e não 60 mil anos-luz. E também mostrou que existe uma estrutura vertical menor do que esse disco de estrelas, né? E o Sol está aqui. Esse modelo de Kapteyn foi feito em 1922, que foi uma época em que muitas coisas aconteceram na história da astronomia, né? Em 1917, um sujeito chamado Shapley fez uma outra descoberta muito importante e que mostrou um outro modelo para a Via Láctea, né, que, na verdade, revelou-se mais preciso. O que fez o Shapley? Ele estudou os aglomerados de estrelas, os aglomerados globulares, que são aquelas nuvens de estrelas muito densas, chamadas de aglomerados globulares. Cada uma dessas nuvens, dessas bolas, né, esféricas, contém cerca de 10 mil estrelas. E entre essas 10 mil estrelas, tem estrelas chamadas estrelas RR Lyrae, que são estrelas pulsantes. Tá? São estrelas pulsantes e que têm um brilho bem determinado e um período bem determinado. Com isso, ele conseguiu medir a distância de cada um desses aglomerados de estrelas. E fazendo um mapa da distância desses aglomerados de estrelas, ele mostrou que eles se distribuem não em torno do Sol, que é esse ponto amarelo aqui, mas sim em torno de um outro ponto aqui que ele chamou de X, e que está aproximadamente 15 ou 17 quiloparsecs de distância. De acordo com ele, 60 mil anos-luz de distância, né? Então, a essa estrutura, ele passou a ser, então, conhecida como a estrutura da Via Láctea. E nós, que estamos no Sistema Solar, estamos deslocados do centro da Via Láctea, e as últimas medidas indicam que a distância do Sistema Solar ao centro da Via Láctea é de 24 mil anos-luz. Tá? Cerca de 8 quiloparsec, 8 mil parsecs. A gente
não consegue fotografar, como eu já falei, a Via Láctea, né? Para isso, nós teríamos que sair dela e nós não podemos sair dela. Né? Com essa dimensão, né, de quase 100 mil anos-luz, né, nós estamos confinados a um lugar fixo. Né? Não podemos sair. Mas podemos imaginar, podemos desenhar com base em medidas científicas. Né? Então, a nossa visão hoje, a visão moderna, é que a galáxia tem uma estrutura espiral. Esses são os braços espirais. Tá certo? Se nós fotografássemos a Via Láctea de cima, nós veríamos uma estrutura como esta, veríamos os braços espirais. Mas esses braços espirais estão confinados num disco. Então, se nós fotografássemos a galáxia vista com o disco de lado, nós enxergaríamos uma estrutura como essa aqui. Tá? E aí estão claras as estruturas principais que compõem a Via Láctea. O disco, onde estão os braços espirais, é essa estrutura fina aqui. O bojo, que é essa estrutura que se expande para cima do disco na região central, apenas na região central. Né? E o halo, que é uma estrutura muito maior, e onde existem estrelas, mas existe uma densidade muito baixa de estrelas. Essas três componentes, disco, bojo e halo, são componentes relativamente comuns, como nós vamos ver, em outras galáxias espirais. Galáxias espirais, em geral, têm esta estrutura. Aqui vocês podem ver também que os aglomerados globulares, que são aqueles objetos que o Shapley usou para mapear a galáxia, têm uma distribuição que não está confinada no disco e nem no bojo. A distribuição de aglomerados globulares é representativa do halo da galáxia, da estrutura maior, uma estrutura muito grande. Né? Bom, aqui nós temos então um mapa feito agora, um desenho do que os cientistas conseguiram medir da Via Láctea. Né? Então, nós temos aqui o núcleo, o centro da Via Láctea, temos uma pequena barra aqui, e dessa ponta das barras começam a sair braços espirais. Né? Eles saem basicamente da ponta dessas barras. E aí nós temos o braço de Norma, o braço de Scutum Cruz, o braço de Sagitários, o braço de Órion e assim por diante. Né? E temos alguns dos aglomerados globulares mais conhecidos, como M30, M2, M15, M13. E aqui uma pequena galáxia chamada de galáxia de Sagitários, que está sendo capturada pela Via Láctea. Está sendo canibalizada pela Via Láctea. Ela está caindo e se incorporando à Via Láctea, neste momento. Tá? Nós sabemos que a Via Láctea tem galáxias satélites, como, por exemplo, a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães. É provável que um dia essas galáxias satélites também sejam canibalizadas pela Via Láctea e incorporadas. Mas é quase certo que no passado esse processo foi contínuo, que a captura de galáxias pequenas foi uma maneira importante para a Via Láctea se formar. E é provável que a maior parte do hidrogênio que hoje está no plano da Via Láctea tenha vindo dessa captura e dessa canibalização de galáxias pequenas.
Alguns dados, então, sobre essa grande estrutura, a nossa casa, né? A Via Láctea. Eu já mencionei que ela tem uma dimensão de 90 mil anos-luz, ou 100 mil anos-luz, seria o diâmetro do disco da Via Láctea, né? Ela gira sobre si mesma. Assim como os elétrons giram em torno do núcleo atômico, e a Lua gira em torno da Terra, e a Terra gira em torno do Sol, e os outros planetas todos giram em torno do Sol, o Sol, assim como a grande maioria das estrelas do disco, giram em torno do centro da Via Láctea. E leva quanto tempo para dar uma volta em torno da Via Láctea? O que seria, digamos, o ano galáctico, né? O tempo que o Sol leva para dar uma volta em torno da Via Láctea. É de 250 milhões de anos. Então, há 250 milhões de anos atrás, o Sol estava na mesma posição que está hoje. Mas, há 125 milhões de anos atrás, ela estava do outro lado da Via Láctea. Então, vamos ver aqui, né, se o Sol se encontra hoje numa posição aqui, né? Há 125 milhões de anos atrás, o Sol encontrava-se do outro lado. Porque o ano galáctico, vamos chamar assim, né? Não é um termo muito usual, mas o Sol leva 250 milhões de anos para dar volta em torno da galáxia como um todo. Uma questão importante é: qual é a massa da galáxia? Eu falei que a galáxia possui cerca de 100 bilhões de estrelas. Então, se nós fizéssemos um recenseamento e medíssemos a massa de cada uma das estrelas e somássemos a massa de todas elas, nós teríamos alguma coisa próxima a 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Nós chamamos isso de 100 bilhões de massas solares. Tá? Mas nós sabemos hoje que este número não é exatamente a massa da galáxia. A massa da galáxia, na verdade, é muito maior do que isso. E isso tem sido um mistério muito grande para a astronomia das últimas décadas. Como é que a massa da galáxia pode ser muito maior que a massa das estrelas? Ou a massa do gás, ou a massa da poeira? A massa do gás, a massa da poeira é muito menor do que a massa das estrelas. Como é que a massa da galáxia pode ser muito maior? Como é que nós sabemos a real massa da galáxia? Nós temos que medir a massa da galáxia medindo todas as suas componentes, o bojo, o disco e o halo, que é uma estrutura muito grande. E é possível medir a massa do halo medindo a posição e a velocidade das estrelas que compõem esse halo. E a conclusão é que a massa do halo da Via Láctea é de 20 bilhões de vezes a massa do Sol. Portanto, 20 vezes maior do que a massa da soma de todas as estrelas. Então, existe aí um problema que o balanceamento de massa não bate. Né? É como se tivesse muito mais massa do que a gente enxerga. Né? Na verdade, essa massa é o que nós chamamos de matéria escura. Certo? A matéria escura teria 20 vezes mais massa na Via Láctea do que a soma de todas as estrelas. Né? Nós vamos ver em outras aulas outras manifestações dessa matéria escura em outros objetos, em outras galáxias, em aglomerados de galáxias principalmente. Então, nós dizemos que
A massa que corresponde às estrelas é a matéria bariônica, porque ela é composta de bárions. Prótons, nêutrons, são bárions. Nós somos feitos de bárions. Nós somos matéria bariônica, porque o nosso peso, essencialmente, é a soma de todos os nêutrons e todos os prótons do nosso corpo. Né? Então, nós somos matéria bariônica, matéria de bárions. Né? Mas a maior parte da galáxia não é feita de matéria bariônica. A matéria bariônica é a matéria que está nas estrelas, é a matéria que está no gás, é a matéria que está na poeira. Mas a matéria das estrelas é muito maior do que a matéria do gás e a matéria da poeira. Uma outra manifestação desta matéria escura é a velocidade com que as estrelas giram em torno do Sol. Né? Eu já falei que o Sol gira com uma velocidade de 220 quilômetros em torno do núcleo da Via Láctea. As órbitas das estrelas, no entanto, deveria cair com a distância. Né? Se o Sol tem uma velocidade de 220 quilômetros, as estrelas que estão mais distantes do centro da galáxia deviam girar com uma velocidade menor, porque estão mais longe do centro da massa. Então, pela lei de Newton, elas deviam estar girando a uma velocidade menor. Né? Então, nós deveríamos ter um comportamento como esse traçado vermelho aqui, né? Que são as órbitas chamadas keplerianas ou newtonianas, que obedecem à gravidade de Newton, à lei de Newton. Né? Mas as observações estão representadas aqui pela linha azul. E vocês vejam que a linha azul continua crescendo quando você se distancia do centro da galáxia. Isso mostra que a massa da galáxia cresce muito mais do que o que a gente consegue enxergar nas estrelas. Então, esta é uma segunda evidência de que existe uma matéria que nós não conseguimos enxergar, que novamente nós chamamos de matéria escura. Tá? Que nós não sabemos o que é. Nós não sabemos o que é essa matéria escura, mas sabemos que ela existe. Já temos duas evidências na nossa galáxia de que a matéria escura existe. Ela é real, para explicar a nossa galáxia, a nossa Via Láctea. E, finalmente, vamos ver como é que seria a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, comparado com outras galáxias, né? Como nós imaginamos as outras galáxias. Né? Esse aqui é o mapa mundi de todo o céu, não visto com luz visível, mas sim no infravermelho próximo. Né? Um satélite infravermelho fez esse mapa, e aqui então nós temos o disco da Via Láctea, o bojo, a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, que são duas galáxias satélites, né? E basicamente formando uma configuração e que, se nós olharmos para outras galáxias pelo universo, nós encontramos estruturas semelhantes. Olha, aqui nós temos também um disco, um bojo, um núcleo e também faixas de poeira obscurecendo a nossa visão. E aqui nós temos uma outra galáxia vista de cima, tá certo? Com um núcleo, um bojo, uma barra e os braços espirais saindo da barra. Então, nós imaginamos que a Via Láctea seja parecida com essas duas galáxias. Né? Para alguém que pudesse fotografar a nossa galáxia de cima, nós veríamos alguma coisa parecida com isso, e para quem fotografasse esta de lado, veria alguma coisa como isso. A distribuição no espaço da Via Láctea, se aqui nós imaginamos um plano, então nós temos a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, a mini-galáxia de Sagitário que está caindo sobre a galáxia, está sendo canibalizada, e muitas outras mini-galáxias que são satélites da nossa, mas que não são facilmente visíveis. Elas são muito fracas. E elas só foram descobertas depois de pesquisas
muito cuidadosas. Então, são satélites que, digamos assim, orbitam a Via Láctea e que cedo ou tarde vão ser fundidas com a nossa galáxia, né? E acrescentar mais hidrogênio e mais estrelas sobre a nossa galáxia. E nós acreditamos que no passado nós tenhamos tido uma evolução muito mais dramática, fases muito mais dramáticas, onde havia muito mais galáxias satélites e essas galáxias satélites acabavam sendo canibalizadas. E isso aqui é uma visão artística, né, de como teria sido a Via Láctea, digamos assim, 9 bilhões de anos atrás, né? A agitação era muito maior, porque não é porque a galáxia tinha mais capacidade de atrair. Pelo contrário, ela tinha menos capacidade de atrair porque tinha menos massa. Mas havia muito mais galáxias satélites para colidirem. Então a colisão era muito mais frequente, né? E basicamente foi essa a maneira que a Via Láctea se enriqueceu e aumentou a sua massa.